Bom, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu compartilho dos cuidados aqui no consultório é o processo de adoecimento do ser humano. E dentro das nossas práticas, a gente entende que o ser humano não adoece uma parte, ele não adoece só fisicamente, ele adoece a mente, ele adoece o corpo. E dentro das esferas que a gente tem de entendimento de saúde, a gente tem sempre que considerar que muitos processos podem se iniciar no corpo e acabar gerando sintomas na mente, ou vice-versa. Doenças que podem se iniciar na mente e acabar gerando sintomas no corpo. Então, dentro do nosso entendimento, essa força que gere, né, dentro do ser humano, que faz com que a gente esteja saudável, ela pode ser afetada por várias coisas. E dentro disso, a gente tem que considerar a abordagem de saúde como um todo. Então, se a gente vai tratar uma pessoa, a gente tem que considerar as suas emoções, tem que considerar os seus sintomas físicos, tem que considerar os seus sentimentos. E eu acredito que nunca é possível se tratar uma pessoa só com medicamento. A gente tem que ter o auxílio da terapia, a gente tem que ter o auxílio, muitas vezes, do que significa religião para aquela pessoa, e dessa maneira abordar a saúde de um como um todo. Exatamente. Né? Dentro das sessões a gente sempre fala, né? O quanto é importante ter também essa troca entre os profissionais para conseguir entender o paciente como um todo. Não adianta a gente focar só na terapia, conversar com o paciente e não saber qual é a demanda que ele traz para o médico, não saber se ele está buscando esse tratamento em questão do corpo e também da mente, porque aí a gente também fala da homeopatia, que trata como um todo, não só os sintomas físicos, mas os sintomas mentais. Né? Então, quanto é importante a gente fazer essa troca e a gente ter essa conversa, né? Apesar da gente ter um vínculo, a gente também tem uma questão profissional de muitos pacientes que acabam passando tanto com ele como comigo, né? A gente conversando, a gente entendendo para cada um dos pacientes individualmente o que é mais importante, né? O que está faltando, ou como que a gente pode fazer para melhorar aquele processo, até porque o paciente vai mudando, né? Sim. Ao longo do processo ele vai entendendo que os sentimentos vão mudando, as questões vão mudando, então isso vai fazendo diferença. E muitas vezes ele mesmo não consegue interpretar o que está acontecendo, né? Porque às vezes a queixa é física e dentro de cada habilidade, né, de interpretação, muitas vezes dentro do que é possível de compartilhar entre profissionais, quando o paciente pede esse auxílio, né, em conjunto, é mais fácil que ela entenda pela experiência profissional, né, a interpretação desses sintomas, ou muitas vezes o que ele está sentindo, e em contrapartida a parte física acaba sendo mais a especialidade médica, né? Mas de uma maneira geral, se esses serviços podem se complementar, quem vai ganhar é o paciente, com certeza, porque ele vai ter uma abordagem completa e com certeza vai melhorar muito mais do que estivesse sozinho com cada um de nós, né? Sim, hoje uma das coisas que a gente mais vê é a questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela tem sintomas físicos muito específicos, mas ela também é decorrente de uma questão mental. Na maioria das vezes, o que gera ansiedade no paciente é não lidar com uma questão mental, né? Então, só que não dá só para a gente ficar no viés da terapia se aquele paciente está tendo muito desconforto físico com os sintomas que geram da ansiedade. Então a gente precisa desse compartilhar, mas também sem medicalizar e só medicalizar, né? Se não pensar naquilo como um todo. A abordagem da homeopatia nesse sentido eu vejo que leva muita vantagem, porque a prática comum, né, de quem tem ansiedade, buscar o atendimento médico tradicional, e não que seja ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas muitas vezes é uma abordagem mais agressiva, na questão medicamentosa, e o que o paciente precisa muitas vezes é entender o que ele está sentindo, né? E a homeopatia permite que ele faça isso, permite que ele se abra da maneira que ele entende a doença, né? E quando isso ainda gera dúvida, como ela disse, né? Quando os sintomas físicos já não prevalecem mais e a gente consegue limpar esse terreno, né? Que ele chega muitas vezes com muitas queixas, ele precisa do encaminhamento para a parte mental específica. E aí ele vai se tratar fazendo terapia. É isso, né? Então fica aí a questão da gente sempre pensar no paciente como um todo, de não tem priorizar uma ou outra profissão, né? Mas a gente tem que trabalhar unidos como um todo para a melhora da saúde integral do paciente. Exatamente, muito bem.